Olá, meus queridos, bom dia. Nós vamos estar aqui resolvendo a nossa atividade 4 e eu não lembro se eu falei no outro vídeo, mas dependendo da situação, da questão, eu vou estar avaliando se é mais prático estar resolvendo essa questão na tela do computador ou no quadro, tá bem? Como essa folhinha aqui tem bastante texto, vamos dar uma olhadinha, passar dando uma lida no texto dela e no que ela quer dizer com isso, tá bem? Bom, essa lista aqui é sobre o conjunto dos números inteiros, tá bem? Conjunto dos números inteiros. E o que é o conjunto dos números inteiros? São esses números aqui. Isso aqui é o conjunto dos números inteiros. Ele está listando para a gente o que é o conjunto dos números inteiros, tá bem? O conjunto dos números inteiros, ele é formado por todos os números inteiros, tanto os positivos quanto os negativos, tá bem? Aqui a gente tem os números positivos e aqui do outro lado a gente tem os números negativos, tá certo? E o zero também está incluído ali no conjunto dos números inteiros, tá? Não tem número com vírgula aqui. Aqui são outros tipos de conjunto. Quando ele pega e coloca esse carinha aqui, z+, ele está falando dos números. Quando ele coloca esse z+ aqui, ele está falando os inteiros positivos. Quem são os inteiros positivos? Seria melhor de botar de amarelo. Esse z+ é justamente o que está de amarelo, que são os inteiros positivos. 1, 2, 3, 4. E inclui o zero, tá bem? Ele está incluindo o zero. Quando ele coloca z asterisco mais, aí ele está excluindo o zero. Esse asterisco, ele exclui o zero, tá bem? Esse z menos, o que é o z menos? Z menos são todos os inteiros negativos e o zero, ele está incluindo o zero aqui. Quando ele coloca z menos com asterisco, esse asterisco está excluindo o zero. E quando ele coloca esse carinha aqui, z asterisco, é o z sem o zero, ele está excluindo somente o zero, ele está pegando todos os inteiros positivos e todos os inteiros negativos, tá? Então, esse asterisco, ele exclui o zero. Z mais pega os positivos, Z menos pega os negativos. Com asterisco, exclui o zero. Sem asterisco, não exclui o zero. Tá bem? Tá. Aí ele fala sobre operações no conjunto dos números inteiros. Essas operações aqui que ele vai trabalhar é adição e subtração. Tá bem? Então, a gente vai ler da seguinte forma. Se eu devo 3 e devo 6, quando você junta as duas dívidas, se eu devo 3 e devo 6, eu tenho uma dívida total de 9. Então, a gente junta as dívidas, tá bem? A gente está juntando essa dívida de 3, está juntando essa dívida de 6 para formar uma dívida de 9. Tá certo? Então, quando você tem menos 2 mais 7, o resultado depende do que é maior. O mais eu tenho 7 reais. Então, a gente tem 7. Tenho 7. Eu tenho 7 reais, mas eu estou devendo quanto? Eu estou devendo 2. Se você tem 7 reais e está devendo 2, quando você pagar, vai sobrar 5. E aí, como sobra, tanto faz se é mais ou menos 5. Tá bom? Você pode escrever mais 5 ou só o 5. Não precisa necessariamente você estar colocando o sinal de mais. O sinal de mais não é obrigatório. Tá certo? Então, mais 5 ou 5. Devo 1 e tenho 4. Devo 1 e tenho 4, sobra dinheiro, né? Eu tenho 4 reais, vou pagar 1, vai sobrar 3. E aí aqui ele já colocou sem sinal, porque não tem necessidade de ficar colocando sinal de mais. Tá bem? Aqui eu só tenho 2, sempre que quando não tem sinal é positivo. Igual aqui, não era 3 positivo? Botou sinal? Não. Aqui, mais 5 e 5. É o mesmo valor, é 5. Aqui ele botou sinal, aqui não. Então, quando você tem um número sozinho, é porque ele é positivo mesmo que não esteja com sinal ali. Aí é mais 2 menos 6. Eu tenho 2 reais e estou devendo 6. Dá para pagar tudo? Não, vou ficar devendo 4. Então aqui eu tenho uma dívida de 4 reais. Tá certo? Então fica menos 4. Beleza. Vou deixar a multiplicação e divisão de lado por enquanto as questões forem de soma. Quando tiver a questão de multiplicação, a gente volta e vê essa parte de multiplicação. Então vamos para a parte de soma para resolver.
Aqui a gente tem R$120 e deve 90. Se eu tenho R$120 e estou devendo 90, dá para pagar a dívida toda? Dá, vai sobrar dinheiro. Então, dos 120 que eu tinha, gastei e tirei 90. Vai sobrar quanto? 120 menos 90, vai sobrar 30. Tá certo? Vai sobrar 30. Agora aqui, devo 20 e tenho 55. Se eu devo 20 e tenho 55, dá para pagar a minha dívida. 55, tirei 20 para pagar, vai sobrar 35. Beleza. Aqui, na primeira, perdeu 80 pontos, perdeu 80 pontos. Devo 80 e devo 80. Se você já devia 80 e agora você arrumou outra dívida de 80, você está com uma dívida total de 80 com 80, 160. Então, você está com uma dívida, não esquece o sinal de menos, de 160. Tá certo? Beleza. Aqui eu tenho 50 e tenho 10. Se eu tenho 50 e tenho 10, eu tenho 60. Aqui eu não marquei nada, não tinha nada e fiquei devendo 50. Então aqui eu devo 50. Tá bem? Tranquilo, né? E aí ele pede para completar a tabela, completamos, só que também colocar a classificação. Classificação é a posição. Quem é que marcou mais ponto? É o valor mais positivo, que é o 60. Então esse cara aqui ficou em primeiro lugar. Tá bem? Esse aqui é o primeiro. Quem ficou logo atrás dele? Com mais ponto? 35. 35 ficou em segundo, perdão. 35 ficou em segundo. Então esse cara ficou em segundo. Esse marcou 30 pontos, ficou em terceiro. Agora vem as galera que nem marcar ponto marcou, ficou devendo ponto. Esse aqui ficou devendo 50, esse ficou devendo 160. Então quem é que fica com o quarto lugar? Quem tem mais dinheiro? Quem deve 50 ou quem deve 160? Quem está devendo só 50 tem mais, né? Porque se ele ganhar 100 reais, ele paga e sobra 50. Se esse cara ganhar 100 reais, ele ainda vai estar devendo 60. Então, quando você está falando de números negativos, quanto menor é o número negativo, mais valor ele tem. Então, esse cara aqui é o quarto lugar, porque só ficou devendo 50 pontos. E esse aqui ficou em último, porque ele ficou devendo 160 pontos. Tá bem? Essa foi a questão 1. Vamos para 2. Na questão 2, eles estão falando o seguinte. Um matemático grego chamado Erastóstenes estudou os números primos. Ele viveu muitos anos antes de Cristo e nasceu em 275 AC. Esse AC significa antes de Cristo. Tá bem? E morreu em 194 antes de Cristo. Tá? Então, ó, muita gente pergunta quantos anos ele viveu. Quantos anos ele morreu, né? Ele tinha quantos anos? Quantos anos ele viveu? Muita gente olha pra cá e fala, pô, como é que ele nasceu em 275 e morreu em 194? Por que aqui o ano tá menor? É porque, gente, a gente tem a reta numérica, certo? Você tem a reta numérica infinita pros dois lados, certo? E aí você tem o zero. Não é? A gente não tem o zero? Então, tudo que vem depois é positivo. Vamos lá. Eu nasci, por exemplo, em 1989. Agora a gente está no ano 2020. Se eu quero saber quantos anos eu tenho, ou vou fazer em 2020, eu tenho que pegar esse ano daqui e diminuir desse ano daqui. Tá certo? Você vai fazer o ano que a gente está, menos o ano que nasceu. Se eu quero saber quantos anos ele tinha quando morreu, eu tenho que fazer o ano que ele morreu menos o ano que ele nasceu. O único problema é que esse AC, antes de Cristo,
o nascimento de Cristo é a nossa referência do ano zero. O ano zero para a gente é a partir do momento que Jesus nasceu, é a marca que o nosso calendário utiliza como o ano zero. Então, aqui no ano zero é o nascimento de Jesus, no nosso calendário, tá certo? Então, tudo que veio antes, porque existiam coisas antes do nascimento de Cristo. Então, todos esses anos que estavam antes são anos negativos. Seria o ano menos 1, que seria o que seria o ano menos 1? Seria o ano 1 antes de Cristo. O que seria o ano 194? Menos 194. Seria o ano 194 antes de Cristo. E o que seria o ano 275? Seria o ano menos 275. Seria o ano 275 antes de Cristo. Então, os anos que ficam antes de Cristo, como aqui é o nosso marco zero, tudo que veio antes são contados como se fossem negativos. Então, há 275 anos antes de Cristo, a pessoa nasceu. E essa pessoa morreu em 194 anos antes de Cristo nascer. Se a gente fala assim, parece fazer mais sentido, né? Ele nasceu, faltava 275 anos para Jesus Cristo nascer, passou alguns anos, agora só faltam 194 anos para Jesus nascer. Então, por isso que aqui ele morre num ano teoricamente menor do que o que ele nasceu, mas na verdade é porque essa contagem está sendo feita com números negativos. Então, os números negativos vão diminuindo conforme caminham para o zero. Tá bem? Então, na verdade, esse ano é um ano maior do que esse, porque quando você tem dois números negativos, quanto maior é o número, menos ele vale. Quanto menor é o número negativo, mais ele vale. Tá certo? Então, a gente vai fazer a mesma conta, né? O ano que você quer menos o ano que nasceu para saber a idade naquele ano. Então, se ele morreu em menos 194, eu vou fazer isso menos o ano que ele nasceu. Então, olha só, veja bem. Estou pegando esse ano menos esse ano, que é menos 275. Sempre quando a gente tiver dois números negativos acompanhando, a gente coloca parênteses. Então, lá na folhinha de vocês, logo depois da parte que aparece um resumo bem rápido disso aqui, ele começa a explicar como é a multiplicação. Isso aqui tem a ver com a multiplicação de números negativos. Por quê? Porque na multiplicação você tem a seguinte regra. Se você multiplica ou divide, a regra da multiplicação é idêntica da divisão, tá? Se você multiplicar dois números positivos, você vai ficar com resultado positivo. Se você multiplica dois números negativos, você também vai ficar com resultado positivo. Ou seja, se você tem sinais iguais, você fica com resultado positivo. Agora, se você multiplicar dois sinais diferentes, ou dividir dois sinais diferentes, a regra é exatamente a mesma para multiplicação e para divisão, você vai ficar com o sinal do resultado negativo. Então, se eu multiplicar dois valores com sinais diferentes, você fica com resultado negativo. Aqui, quando você tem um sinal na frente do parênteses, você vai usar exatamente essa mesma regra de sinal da multiplicação. Se esses sinais são iguais, fica positivo. Se esses sinais são diferentes, ficaria negativo. Tá bem? Então, aqui, nesse caso, vai ficar menos 194. E aqui, como eu tenho dois sinais seguidos, um na frente do outro, separados por um parênteses, você vai fazer a regra de sinal da multiplicação normalmente. Sinais iguais, né? Dois negativos, sinais iguais fica mais. Então, isso aqui vai ser mais 275. Então, eu tenho 275, gastei 194. Estou devendo 194. Dá para pagar. Dos 275 que eu tinha, tirei 194. Fazendo essa continha, vai dar 81. Então, a pessoa que nasceu no ano de 275 a.C. e morreu no ano 194 a.C., ela morreu com 81 anos. Ou faria 81 naquele ano. Tá certo?
Bom, eu aproveitei que já estava escrito aqui e resolvi deixar para continuar fazendo a questão 3, que é exatamente sobre isso, né? Sobre a regra do sinal e a eliminação dos parênteses, tá bem? Essa regra aqui é da multiplicação, mas também funciona na divisão e também funciona na eliminação de parênteses. Então aqui eu vou eliminar o parênteses. Se não tem sinal na frente, é só eliminar, vai ficar mais 9. Agora aqui, tem parênteses, não tem conta dentro para fazer, a questão é que não tem nenhuma conta dentro para fazer, lembra de expressão numérica? Se tivesse continha, eu teria que fazer a conta dentro do parênteses primeiro, mas como não tem mais nada para ser feito aqui dentro desse parênteses, não tem nenhuma conta aqui, a gente vai eliminar esse parênteses. Eliminando esse parênteses, a gente vai olhar para os sinais que estão dentro e fora do parênteses, lembrando que se não tiver sinal nenhum, é positivo. Esses sinais de dentro e de fora são iguais ou diferentes? São diferentes. Sinais diferentes, ó, menos vezes mais. Sinais diferentes fica sempre menos. Então aqui vai ficar menos 2. Tenho 9, devo 2, tenho 7. Só isso, tranquilo? Elimina parênteses, tem nada na frente, é só repetir. Elimina parênteses, sinais iguais, 2 negativos. Sinais iguais, fica mais. Mais 5. Devo 8 e tenho 5, se eu devo R$8 e só tenho 5, eu vou pagar 5, mas vou continuar com uma dívida de 3. Dos 8 que eu devia, paguei 5, minha dívida passa a ser de 3. Eliminando parênteses, mais 15, e aqui sinais de novo diferentes, menos e mais. Menos e mais vai dar menos, sinais diferentes, menos. Menos 15. 15 menos 15 vai dar 0, tá certo? Bom, na 4 nós temos multiplicações e divisões para resolver. A gente vai usar continuar usando a mesma regra de sinal. Essa regra de sinal funciona para multiplicação, divisão e para eliminação de parênteses quando você tem um sinal dentro e fora do parênteses e não tem mais operação para ser feita, tá certo? Então isso aqui é bem importante, tá certo? E não confundir, essa regra aqui é da multiplicação e divisão. Não confundir quando você soma e subtrai. Porque muita gente na hora de somar e subtrair vai olhar, vai falar, menos com menos dá mais. Não, na soma e subtração é diferente. Isso aqui é para multiplicação. Para multiplicação essa regra funciona. Tá bem? Na hora de somar e subtrair é diferente. Depende de quem é maior, depende se são duas dívidas, vai continuar sendo dívida. Então, não confundir essa regrinha aqui das multiplicações e divisões com a soma. Bom, como você tem mais de uma multiplicação para ser feita aqui, a gente vai resolver parzinhos. A gente vai formar pares e vai resolver uma de cada vez. Então aqui, vamos resolver essa multiplicação. Menos vezes menos. Menos vezes menos, sinais iguais. Mais. Então aqui vai dar mais 7 vezes 1. Aí é só fazer a conta normal. 7 vezes 1, 7. O sinal vem da regra da multiplicação e depois é só botar o resultado normal da multiplicação, caso você estivesse fazendo sem sinal nenhum. Aqui, sinais iguais. Sinais iguais fica mais. Precisa de parênteses mais não, porque já é a resposta. 7 vezes 2, 14. Beleza. Letra B. De novo, tem várias contas para serem feitas, faz só uma de cada vez. Menos 3 vezes menos 5. Isso aqui é vezes. Menos 3 vezes menos 5. Sinais iguais ou diferentes? Menos e menos, os dois sinais são iguais. Sinais iguais, fica mais. Então aqui fica mais. 3 vezes 5, 15. Depois multiplica com mais 5 de novo. Né? Que ficou faltando. Mais e mais. Sinais iguais, continua positivo. Sinais iguais, fica positivo. 15 vezes 5, 75. Tá bem? Letra C. Tem duas multiplicações, faz uma de cada vez. Mais 8 vezes menos 1, sinais diferentes, menos. 8 vezes 1, 8. Vezes menos 1 de novo. Sinais diferentes ou iguais. Menos e menos, sinais iguais. Então vai ficar mais 8 vezes 1, 8. Aqui ele está tentando mostrar para vocês que quando eu multiplico por menos 1, o 1 não faz diferença na multiplicação, vai continuar dando 8. Mas o menos, ele vai inverter. Ó. Aqui era mais 8 vezes menos 1, ficou menos 8. Aqui é menos 8 vezes menos 1, voltou a ser mais 8. Então, quando você multiplica por menos 1, ele vai inverter o sinal, por conta das regras dos sinais, e na multiplicação não fazer diferença. Então, ele está tentando mostrar para vocês que quando multiplica por menos 1, o resultado vai ter o sinal trocado. Tá certo? Em algum momento isso pode ser útil para vocês, na resolução de equação e tudo mais. Agora aqui a divisão.
Não tem problema, funciona do mesmo jeito. Vou fazer essa divisão aqui. Menos 8 dividido por menos 2. Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Então vai ficar mais. 8 dividido por 2 vai dar 4. Divisão de novo. Sinais diferentes. Menos 32 com mais 16. Sinais diferentes vai dar menos. 32 dividido por 16 vai dar 2. Tá certo? Então, resposta menos 2. Tá bem? Questão 5. Bem, a questão 5 ele está falando de potência, tá bem? O que é potência? Está lá também naquela folhinha explicando. É você pegar o número que está embaixo, que é a base, e fazer a conta tantas vezes esse valor sendo repetido quanto o número que está aqui em cima, que é o expoente, tá mostrando. Se está mostrando 4, vai ter que fazer essa conta 4 vezes. Bom, a potência ela tem uma semelhança com a soma repetida, né? Porque a soma repetida vira uma multiplicação. E a multiplicação repetida de mesmo número vira uma potência. Então, por exemplo, assim como se eu tivesse 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu posso simplificar essa conta em 2 vezes, que é o número que está repetindo, é o 2. Quantas vezes está repetindo? 1, 2, 3, 4. Não posso fazer 2 vezes 4? Porque o 2 está sendo repetido 4 vezes. Isso é uma simplificação de uma conta sucessiva de soma. Uma soma sucessiva do mesmo valor, eu posso simplificar ela para uma multiplicação. Se eu fizer a mesma coisa para uma multiplicação sucessiva... Paguei errado. Na hora que a gente tem uma multiplicação sucessiva, isso aqui vai acontecer um processo bem semelhante. Você vai conseguir juntar essa multiplicação sucessiva de mesmo valor em uma outra conta. Quem está sendo repetido aqui é o 2, que é a base. E quantas vezes esse 2 está sendo multiplicado? 1, 2, 3, 4. Então, a quantidade de vezes que essa multiplicação sucessiva de mesmo valor está sendo feita vira o expoente. Então, 2 elevado a 4 é o quê? É repetir o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 4. Então, você repete a base sendo multiplicado o número de vezes que o expoente estiver te mandando. Quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2, 4. Agora, atenção, aqui é 4, aqui deu 4. 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. Então, até aqui está dando 8. 8 vezes 2, 16. Tá bem? É sempre multiplicação, não confundir. 2 vezes 2 dá 4. Agora é 4 vezes 2 que dá 8. E agora é 8 vezes 2 que dá 16. Beleza? A gente vai fazer a mesma coisa para ali. Então vamos lá. Aqui é mais 2. Mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes... Quantas vezes? O expoente é 5, então vamos repetir 5 vezes. Mais 2 vezes mais 2, sinais iguais, mais 4. Vezes mais 2. Como aqui é tudo mais, gente, quando a potência for positiva a base, é só fazer direto, tá? O sinal não vai mudar. Sempre que eu fizer mais vezes mais dá mais, que vai multiplicar por mais, vai continuar dando mais, que vai multiplicar por mais, vai continuar dando mais, vai multiplicar por mais, vai continuar dando mais. Então, o problema é quando é negativa, tá? Quando é positiva, o resultado vai ser positivo mesmo e pronto. Então, você vai fazer 2 vezes 2, 4. Agora é 4 vezes 2. Aqui está dando quanto? 4 vezes 2 está dando 8. 8 vezes 2 está dando 16. E agora tem mais um para fazer, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Tá certo? Agora o negativo. Você vai repetir a base, não importa o que seja que esteja escrito na base. Se a base está escrito menos 2, você vai repetir menos 2 várias vezes. Quantas vezes? O mesmo número que o expoente mandar. Como o expoente é 3, vai repetir 3 vezes. Sempre multiplicando, hein? Então aqui, menos 2 vezes menos 2, sinais iguais. Vai ficar positivo, mais 4. Mais 4 vezes menos 2, sinais diferentes. Vai dar negativo. 4 vezes 2, 8. Tá certo? Então, a gente tem essa questão. Quando embaixo é negativo,
a gente tem que ter um certo cuidado. Tá certo? Porque às vezes, quando for negativo, não é sempre que vai ficar negativo, não. Se o expoente fosse só 2, ia parar aqui no mais 4, ia ficar positivo. Tá bem? Aí eu vou passar outro exercício sobre isso, para vocês estarem fazendo semana que vem. Vou estar postando uma folhinha de potências de bases positivas e bases negativas para a gente praticar. Isso aqui foi só para servir como introdução e uma explicação para vocês. Então, esse vídeo vai estar entrando para vocês na plataforma dia 19, tá certo? Como atividade, minha parte de atividade com vocês do dia 19. E no dia 26, na semana seguinte, no dia 26, eu vou estar colocando uma nova atividade. Então, esses 2 últimos vídeos, eu peço que vocês estejam assistindo, corrijam as questões que vocês fizeram, corrijam as atividades que vocês fizeram, tá? Entreguem mesmo que com atraso, não tem problema, porque a turma de vocês está com um número muito pequeno de pessoas fazendo as atividades e conseguindo estar entregando. Então, eu peço que vocês estejam dando atenção a isso. Quem ainda está pendente, aproveita a última oportunidade para estar respondendo. E semana que vem tem atividade nova, espero que vocês façam e deem atenção. E posteriormente eu vou corrigir ela também. Tá certo? Então, um ótimo final de semana para vocês e até a próxima.